Alô? Tô ao vivo? Tá certo aí, querido? Confere aí pra mim, ô Julião. Grande Júlio, primeiro dia, a gente tudo se ajustando aqui. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Deixa eu ver se o Júlio me responde aqui. Tudo certo? Eu não consigo ver, mas enfim. Deixa eu ver aqui, nenhuma transmissão ao vivo em andamento. Vamos ver se tá. Ah, então tá bom. Então vocês estão me ouvindo, vocês estão aqui. Tudo bem, pessoal? Que legal, que legal. Sejam muito bem-vindos aí. É um prazer enorme a gente estar nessa sala, ajudando aí vocês, agora do time Seja Livre. Eu fico imensamente grato aí pelo convite do Julião, pelo convite do Rafael, da Pri, em, em estarmos aí trazendo essa informação para você. Então, permita-me apresentar. Tá? Meu nome é Léo Doutler, tá? Eu tenho um Instagram que tem gente que já me conhece, tá? DoutlerAT. Eu sou executivo sênior de uma multinacional também, eu sou trader desde 2020. Eu passei por 4 anos numa sala de traders profissionais, de traders, né, amadores e profissionais, com mais de 500 profissionais lá. Eu era um dos mentores dessa sala, tá? Estou me formando esse ano em neurociências, tá? Por 2 escolas, pelo NASP e pela instituição que chama Harvard, ok? E tenho MBA em gestão estratégica, gestão empresarial pela Universidade de Catalunha. Sou PNL Practitioner por Fernando Pacheco, para traders, hipnoterapia clínica. Participei do Congresso Meu Cérebro de Neurociências de 2022. Sou coautor de um livro, né, para crianças com autismo, se chama Detector de Emoções, com a minha esposa, que é enfermeira. E sou o criador do treinamento Kintsugi, ferramentas mentais para traders, tá? A gente já tem mais de 300 mentorados, tá meio desatualizado isso aí, né? Já tem mais de 300 mentorados aí nessa no Kintsugi, fazendo parte do treinamento do Kintsugi, tá? Então esse sou eu, esse que vos fala. Inclusive eu estava numa operação aqui agora há pouco, de venda do índice. Vocês viram que no começo do dia o índice ficou bem complicado, o famoso moedor de carne, né? A pessoa que vendia ele subia, quem comprava ele descia, tava uma loucura total ali, né? E quando ele finalmente quebrou aquela estrutura, eu falei, opa, vai buscar alvo. Mas ele não quis buscar alvo, porque ele faz o que ele quiser, não é verdade? Ele faz o que ele quiser, então ele não quis pegar alvo. E tá tudo certo, ficamos ali com a parcialzinha, enfim. Mas o que nós vamos falar hoje, pessoal? A ideia é que nós tenhamos aqui estejamos juntos, tá? Nós estejamos juntos aqui durante várias vezes durante a semana. A minha ideia é trazer a neurociência para você entender como é que você pensa, como pensa e como que isso vai te ajudar no seu trading, tá? Inclusive quem quiser tirar dúvidas e tudo mais. Ô Julião, me faz um favor, me manda o link da sala aqui no WhatsApp, por gentileza, para eu poder abrir aqui no meu celular, tá bom?
Obrigado, meu querido. Então, para eu acompanhar também perguntas e dúvidas, eu fico muito, muito contente com essa nova proposta que está sendo feita. Eu acho que a gente pode alcançar bastante gente, a gente pode alcançar bastante pessoas que estão em dificuldade, não sabe o que fazer, por que eu penso, sabe aquele negócio do tipo, caramba, por que eu fiz isso, por que isso aconteceu, não deveria, eu queria fazer diferente. Era justamente isso que a gente vai ajudar nesse processo, tá? É isso que a gente vai trazer aqui para vocês, é isso que a gente quer ajudar no processo, tá bom? Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui uma coisa importante que é... O que eu quero trazer aqui para vocês? O que vai ser apresentado? Por que você pensa como pensa? Você já parou para pensar nisso? Por que você pensa como pensa? Por que você pensa desse jeito? Né? Às vezes a gente não para pensar por que nós estamos pensando assim. Não é verdade? Às vezes a gente não para pensar. Mas por que eu penso como pensa? Né? Por que às vezes eu não consigo tomar a decisão que eu gostaria de tomar? Por que às vezes, por exemplo, eu não consigo saber o que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender para ser um trader de sucesso? O que eu preciso aprender para ser um trader profissional? Quais são as fases que eu preciso passar para ser um trader profissional? Qual é o caminho que esses caras chegam? Por quê? Por que a gente segue pessoas na internet? Por que a gente segue pessoas no Instagram? Porque a gente quer saber, tá bom, qual foi o caminho que você fez? O que você venceu? O que você trilhou? Quais foram as dificuldades que você teve? E quais foram os aprendizados que você tirou dessas dificuldades? Não é isso? Então a ideia aqui, pessoal, é justamente o quê? Nós entendermos que nós temos sim dificuldades e pensamentos e formações diferentes que vão fazer com que cada um tenha uma jornada diferente. Não adianta você simplesmente querer replicar o que uma pessoa faz se você não entende como você pensa, como você deveria agir, quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas, quais são as suas lamúrias, vamos dizer assim. Porque se você não consegue identificar isso, como é que você vai saber por que você está se sabotando? Você simplesmente fala assim, eu me saboto, Léo, é uma dificuldade, é um problema, é difícil. Não é isso? É isso que acontece. Mas então, olha, talvez eu não vá conseguir passar tudo hoje, porque nós temos um tempo menor, tá? Nós temos aí só 50 minutos. Você fala assim, só 50 minutos? Só 50 minutos, tá? Tudo bem, Vitor Cipriano? Boa tarde, meu querido. Eu vou pegar esse link que eu recebi aqui e eu vou mandar para o pessoal lá da sala, tá bom, Júlio? Tem um pessoal lá da sala que queria acompanhar a gente aqui. Eu vou mandar lá na sala. Então, deixa eu só pegar aqui e já vou mandar para eles bem rapidinho, tá? Bem rapidinho, muito bem, aqui. Pronto, já mandei. Obrigado, Julião. Então, vamos lá. Pessoal, por que eu penso como penso? Vamos começar com isso daqui? Por que você pensa dessa forma? Muito bem. Você foi criado por um ambiente. Ok? Você foi criado por um ambiente. Então, o que eu vou trazer agora para vocês é o que tem de melhor na ciência, na neurociência, na psicologia, tá? Eu vou trazer para vocês o que é de último agora, tá? Então, por que você pensa como pensa? A resposta é muito simples. Quando você decide algo, na verdade, aquilo já tinha sido decidido pelos moldes que você tinha, que você foi criado. Então, você pensa do jeito que você pensa, muitas vezes. Existe um livro que se chama O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Quem não leu pode ler. Também existe um outro livro que se chama Hábitos Atômicos, tá? Do Clear, acho que é o nome, Hub Clear, o nome dele, que diz o seguinte, que em torno de 40% das decisões que você toma todos os dias não são decisões racionais. São decisões que já foram pré-tomadas. Pré-tomadas com justamente um pensamento do que? Como você foi criado. Tá? O que
que é interessante aqui? Ó, o Chartan está perguntando, Léo, grande parte das pessoas que conheço dizem que se a primeira operação do dia tiver um loss, acabam se auto-sabotando o dia todo, esquecendo-se das regras de gerenciamento de risco. Isso é verdade? Sim, nós vamos falar por quê. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece, ok? Por que as pessoas pensam assim, mas fica comigo aqui que eu vou responder a sua pergunta, tá? Então vamos lá. Você pensa como pensa é por um conjunto de coisas. E quando a gente fala de conjunto, entenda o seguinte, o seu cérebro ele é dividido praticamente, né, em 3 partes, de uma forma bem simples, tá? Você tem a sua parte que é a parte racional, é aquela parte que você realmente, aquela parte matemática que analisa risco, retorno, que analisa, por exemplo, perigo ou não. Né? Então você faz aquela análise de lógica, então é a parte cortical, tá? Que nós chamamos de funções intelectuais superiores, é a parte cortical, do seu pensamento crítico, tá? Aquelas escolhas matemáticas e tudo mais, pensadas, racionais, tá? Então esta é a parte do raciocínio crítico, é a parte do neocórtex. Depois dessa parte, uma segunda parte, você tem uma parte que se chama límbico. O sistema límbico ele é responsável pela parte das emoções. Eu quero ser amado, eu quero ser aceito, eu não quero sofrer, eu quero ficar feliz, eu não quero ficar triste, a pessoa me distratou, enfim. Tá? Então a pessoa na verdade é aquele momento que as pessoas falam assim, eu decidi com o coração. Você já ouviu falar esse termo? Decidir com o coração? É quando na verdade você decide com o sistema límbico. É esse segundo nível aqui, é quando você decide com o coração que você está decidindo com o seu sistema límbico, tá? Você está com emoção, não razão, você está com emoção ali, tá? E por último, o último nível ali, né, que todos nós temos, nós chamamos, né, o sistema límbico e o sistema mamífero é a mesma coisa, tá? Que é o sistema reptiliano, que é o sistema de luta ou fuga, o sistema de sobrevivência, tá? E dependendo da situação em que você estiver, os 3 níveis são acionados, tá? Ao mesmo tempo? Não. Você pensa como pensa dependendo do quê? De qual nível está sendo acionado naquele momento. Por exemplo, às vezes você vai tomar uma decisão que envolve, por exemplo, tá? O seu parceiro, a sua parceira, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha. Né? Então você vê, por exemplo, o seu parceiro, a sua parceira, o seu filho, a sua filha sofrendo algum tipo de injustiça. É muito provável que o seu sistema racional, o seu sistema cortical não vai tomar aquela decisão de bate-pronto. Você vai direto para o emocional, você vai direto encher aquela pessoa, né, na fuça dela. Você já vai direto para o luta ou fuga, você vai para o emocional, você não quer saber. Porque aquilo está envolvendo uma parte sua que é uma parte emocional. Ok? Então é importante você entender que quando uma parte está tomando a decisão, as outras partes elas ficam, entre aspas, desativadas. Quando eu digo desativada, não é bem desativada, mas ela fica sem consulta, digamos assim. Tá? Ela fica ali inerte, porque é essa parte que está tomando decisão. Tá? O que é importante, pessoal? Não sei se vocês sabiam, mas boa tarde, Eduardo, tudo bem? Pri, seja muito bem-vinda à nossa live. O que é importante de você entender? Olha, você acha que você decide conscientemente se você vai entrar num trade, se você vai sair num trade? Você acha que você decide com quanta mão que você vai, qual o tamanho da sua mão que você vai operar? Você acha que você decide conscientemente qual tipo de setup que você vai usar? Meus amigos, minhas amigas, deixa eu falar uma coisa para vocês, desculpa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não é verdade. E infelizmente, para a maioria dos traders amadores, isso é menos verdade ainda. Porque quanto mais amadora a pessoa é, menos decisão racional ela vai tomar. Por quê? Por que isso? Porque a pessoa que é amadora, ela não tem ainda o mapa do que fazer racionalmente. Ou seja, se ela não tem o mapa do que fazer racionalmente, ela vai decidir o quê? Em não errar.
ela vai decidir em não errar, ela vai decidir em não ficar com dificuldade, em não fechar com a boleta vermelha, ela quer não estar, ela não quer ficar mal. Entende? Você está vendo que isso aqui nada é técnico? Eu não quero errar, eu não quero me sentir mal, eu não quero perder dinheiro. Isso não é técnico, isso é emocional. Então, a chance da pessoa que é amadora tomar decisões emocionais é muito maior do que uma pessoa que é profissional tomar decisões emocionais. Quer dizer que eles não tomam decisões emocionais? Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que existe sim uma probabilidade maior da pessoa que não tem ainda, né, o mapa, o profissionalismo, tomar decisões emocionais. É por isso que as pessoas que são amadoras, em qualquer coisa, no trade, no estagiário, tanto que a gente fala que estagiário nem a gente ainda, né? Brincadeira, estagiários, né? Com todo o carinho e todo o respeito, porque eu já fui um estagiário, eu também já não fui, gente. Mas, né, a pessoa fala, cara, ele é estagiário ainda, ele está aprendendo, né? Ele é um menor aprendiz, ele está aprendendo, né? Ele tem que começar. E você vê que ele toma umas atitudes, você fala assim, mas por que você fez isso? A pessoa fica assim, porque eu não queria. É emocional, não é racional, não é parametrizado. Então, é muito mais provável esse tipo de gente tomar decisões emocionais, e quem toma decisões emocionais no trading, a gente sabe o que acontece, né? Quando a pessoa toma uma decisão emocional no trading, a gente sabe o que acontece. Muito bem, então, entenda que quando você está falando do seu cérebro racional, a massa do seu cérebro racional, ela tem em torno aí dos 5 a 10% de tamanho. E todo o restante que está abaixo do seu consciente, ele é responsável por 90 a 95% da sua massa. Então imagina o seguinte, se você está tendo que decidir entre tomar uma decisão racional ou tomar uma decisão emocional, normalmente quem vai ganhar é o emocional. Por quê? Porque ele é responsável por 90 a 95% de toda a massa do seu cérebro. E ele está lutando contra 5% ali, que é o racional. Léo, estamos perdidos, Léo, não temos o que fazer, então nós vamos todos morrer. Não é isso. Calma. Existe esperança. Nós vamos falar sobre isso. Mas é importante você saber por que você pensa desse jeito. Por que às vezes eu tomo uma atitude impensada? Não é uma atitude impensada, é uma atitude irracional. Vocês estão entendendo a diferença? Não é uma atitude impensada. É uma atitude que não foi racionalizada. Porque você pensou, só que você pensou com o sistema límbico. Você pensou com o emocional. Você pensou com o coração. Né? O coração diz para eu fazer isso, mas o meu cérebro diz para eu não fazer isso. Aí eu fui lá e apaguei meu cérebro. Não é isso que acontece nas histórias das músicas, enfim. Ok? Beleza? Pessoal, vocês estão entendendo? Estão curtindo? Dá um ok aí para mim. Dá um salve aí dá um salve aí na sala, no chat, tá bom? Eu estou acompanhando aqui o chat aqui, estou acompanhando aqui do lado aqui, tá bom? Então, beleza. Então, seguindo aí. Próximo ponto aqui, Léo. Então, olha só. Você pensa como pensa, lembra? Falando agora das 3 partes do nosso cérebro. De novo, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir passar por tudo, tá? Mas vamos até onde der hoje, até porque quinta-feira a gente está junto de novo, né? Semana que vem, na outra, se tudo der certo, vamos fazer por aí. Então vamos lá. Quando a gente está falando do nosso neocórtex, da nossa massa cerebral, a gente está falando da parte racionalizada, da racional, né, da matemática, fazer o que tem que ser feito, né? É a memória mais recente das decisões racionais, é a parte que é baseada num mapa e informação, ok? É um mapa e uma informação. Como eu falei, o sistema límbico, o sistema mamífero, é a parte da emoção, das lembranças afetivas, daquilo que uma vez me fez muito bem, daquilo que uma vez me deixou muito legal, me deixou muito para cima, né? Então, é importante a gente saber que esta parte do nosso cérebro existe.
né? Uma vez eu estava do Kintsugi, o cara, aí depois de a gente explicar bastante, né, o Kintsugi, o treinamento que eu dou, a gente explicar bastante o que é o modo límbico, o cara falou assim, eu quero arrancar o modo límbico do meu cérebro. Eu falei, não, você não pode arrancar o modo límbico do seu cérebro, senão você deixa de ser um ser humano, né, com relações sociais, né? Então é importante você saber disso aí. Você precisa do sistema límbico, só que o sistema mamífero, o sistema límbico. Só que nem sempre você precisa deixar que ele tome a decisão. Você não precisa deixar que ele sempre tome a decisão. É aí que mora o pulo do miau. É aí que mora o pulo do gato. Não fazer com que a minha decisão desça. Tá? E, por último, se tudo der errado, você vai para a sobrevivência, para a luta ou fuga. E muitos traders entram nesse sistema de decisão quando estão operando no mercado. E vocês vão saber que eu vou falar isso aqui para vocês. Tá? Isso aqui é conteúdo de mentoria, inclusive, mas eu vou citar isso aqui para vocês. Muitas pessoas entram no luta ou fuga. Elas entram no luta ou fuga quando elas estão operando. Tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o próximo slide, que é o quê? A gente vai explicar por que você pensa como pensa. Então primeiro você já entendeu o seu cérebro. Ok? 3 partes, 3 tipos de decisão. A decisão racional, a decisão por emoção e a decisão do ou eu vou morrer ou eu vou matar. Mas, né, daqui eu vou sair. Ok? Então são essas 3 decisões. Mas o que você pensa? Por que você pensa desse jeito? Por que às vezes você toma mais decisões racionais e às vezes você toma mais decisões emocionais? Por que às vezes algumas pessoas tomam mais decisões racionais e outras pessoas tomam mais decisões emocionais? Né? Por que algumas pessoas agem mais com o córtex e outras pessoas agem mais com o sistema límbico? É aí que está a formação do indivíduo. É aí que mora o você. Porque você, embora alguns acham que são, você não é a única bolacha do pacote. E se existe um pacote, quer dizer que existiam mais bolachas ali. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dificilmente você vai achar um negresco num pacote de passatempo. Entende o que eu estou falando? Você vai achar negresco dentro de pacote de negresco. E você vai achar passatempo recheado. Eu não gosto muito de recheado, eu prefiro sem recheio. Mas você vai achar passatempo recheado dentro do pacote passatempo recheado. Ou seja, o indivíduo, muito embora aquela bolacha é uma, né? Bolacha, não biscoito. Calma, calma. Eu não quero criar a terceira guerra mundial aqui, pessoal. É só uma brincadeira. Tá? Muito embora você é uma bolacha ali, né? Um biscoito ali. Ele está dentro de um pacote com vários. Este é o indivíduo. Só que o indivíduo ele é formado por várias coisas, por uma coisa que nós chamamos de ambiência. A ambiência ajuda a moldar o jeito que você pensa. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, família. É óbvio que a família vai moldar muitas das suas decisões. Né? A sua família, de onde você veio, de onde você saiu, as crenças que essa família tem sobre você, sobre o mundo, sobre dinheiro, sobre profissão, né? Quantos pais falaram assim, não, meu filho, estuda, passa num concurso público e a sua vida está feita. Não é assim? Ele está errado? Não vamos entrar no mérito dele estar errado ou dele estar certo. Mas vamos entender que a família te ajudou a moldar o conceito que você tem do mundo. Por quê? Durante a sua infância... isso é um assunto para outra aula, para outro momento, tá, pessoal? Mas durante a sua infância, o seu sistema subconsciente ele só recebe informação e ele não critica nada. Pais, mães, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Quando você é criança, ele não tem poder de crítica. Ou seja, aquilo aí você só vai
assimilando. E aí aquilo que você vai ouvindo e aquilo que você, quando criança, você vai observando, você vai criando aquilo como base e você vai colocando crenças e experiências em cima disso. Aí aqui em cima você tem um comportamento que você quer mudar, mas você não entende que na verdade o problema está aqui, ó. O problema está aqui. Qual era a crença que a sua família tinha sobre isso? Como é que seus pais se tratavam? Como é que seus pais tratavam você, seu tio, sua tia, né, seu primo, aquele primo chato? Entende? Então isso molda. A família vai moldar você. Olha, presta atenção no que eu vou falar agora. A família vai moldar você como trader. Você como profissional. Você como pai. Você como amigo. Ai, Léo, mas eu não quero saber, eu não gosto deles, eles são um saco, eu não tenho nada a ver com eles. Não importa, meu amigo ou minha amiga, está no seu subconsciente. Claro que existe a possibilidade de você alterar isso. Claro que existe a possibilidade de você quebrar a lógica da família. Claro que existe a possibilidade de você fazer com que você tenha pensamentos e atitudes diferentes. Mas você tem que saber que isso está no seu gene. Está no seu DNA. Está no o seu neurônio foi formado desse jeito. A sua rede neuronal de sináptica foi formada desse jeito. Tá? Repete isso, Léo. Quero mostrar para minha família. Fique em paz, querido. Fique em paz. Tá? Prazer enorme de ter você no próxima turma de Kintsugi. E você vai aprender isso mais a fundo, tá bom? Muito bem, outro ponto também que vai falar sobre quem é você, religião. E olha, veja bem, pessoal, presta atenção. Eu não estou falando mal de religião. Eu não estou falando mal de religião. Ok? É importante vocês saberem isso. Eu sou cristão, eu sou protestante, tá? Eu não estou falando mal de religião. O que eu estou dizendo é que uma religião molda você, o indivíduo, né? Então, se você participa de uma sociedade que se conecta com um ser superior e esta sociedade ela tem por, como é que eu digo assim, doutrina, por crença, por dogma, dizer que ser rico é ruim, ter dinheiro é ruim e você faz parte dessa religião, você é integrante desta sociedade, você acha que você no seu subconsciente não vai ter problemas de conseguir alavancar os seus ganhos? Mais uma vez, eu não estou falando mal de religião. Eu não estou falando mal de religião, mas é muito importante que vocês entendam que a religião também molda. Não quero que você largue religião, muito pelo contrário, nós precisamos ter conexão superior. Mas é importante você entender que muitas vezes a pessoa não consegue identificar o porquê que alguma coisa acontece na vida dela. E eu estou trazendo que, será que não é a sua família? Será que não é a religião que você está seguindo? Ou a forma que você está encarando a religião? Por quê? Religião não se discute, né? Não é assim que falam? Religião não se discute. Por quê? É um ser superior, ele quer isso de mim, eu vou seguir, pronto, eu não tenho que argumentar. Muito bem. Então você simplesmente aceita aquilo. E se você está num ambiente que as pessoas repetidamente falam isso e você quer ser aceito por esse ambiente, o seu sistema límbico quer que você seja aceito naquele ambiente. Então ele vai tomar essa decisão por você. Imagina, você tem a oportunidade racional de ser rico ou ser pobre. Ok? Você tem a decisão racional de ser rico ou ser pobre. A pessoa fala, é claro que eu quero ser rico. Não! Quem vai tomar a decisão é aquela parte do seu cérebro que você quer fazer parte de uma sociedade. E aquela sociedade quer que você diz que ser rico é pecado. Entendeu?
Mais uma vez, eu não estou falando mal de religião, mas é importante vocês entenderem que ele forma, sim, as suas decisões. Ok? Terceiro ponto, amigos, né, gente? Amigos. Eu estou numa sociedade, eu estou em volta de amigos, e esses amigos só querem beber, só querem fumar, só querem balada, fim de semana. O carro, vamos ver quem é que compra o carro melhor, vamos ver quem é que fuma mais narguile, ou vape, ou não sei o que. Cara, estamos passando aí pra gente ir numa festa tal, numa rave tal, vamos fazer não sei o que, tô passando aí pra gente comer um churrasco. Qual é a chance de você virar vegetariano, vegano? Eu não tô falando pra você virar vegetariano, vegano, tá? Mas eu tô falando se você tem esse grupo, qual que é a chance? Não é mais difícil? Não é mais complicado? Ele não vai moldar as suas decisões? Se tá todo mundo ali fumando, se tá todo mundo ali bebendo, se tá todo mundo ali comendo, é muito mais provável que o seu sistema límbico vai fazer com que você tome a decisão de se envolver naquele grupo que você quer ser aceito. Tá? Então, amigos definem a forma que você pensa hoje. Um outro exemplo do que define como você pensa hoje, né? Rede social. Rede social define como é que você pensa. Ah, não, Léo, eu que sigo nas redes. Não! Não! Você segue o que a rede percebeu que nos seus mais internos desejos você quer seguir. E ele começa a te apresentar isso várias vezes e você começa a seguir. E aí você começa a seguir tais pessoas porque foi aquele algoritmo te mostrou. E aquela pessoa, e você fala, gostei dessa pessoa, vou seguir. Gostei das ideias dela. Você vai tender a fazer o quê? Repetir este comportamento que esta pessoa fez. Você vai repetir este comportamento. No nosso cérebro, não sei se vocês sabiam, existe uma nova descoberta que se chama neurônios espelhos. Os neurônios espelhos são neurônios que são acionados no momento em que nós precisamos, mesmo que nós não pensemos, mas que eles vão repetir um comportamento aprendido várias vezes. Se eu assistir uma vez, 2, 3, 4, 5, eu posso nunca fazer isso. Nunca. Mas no momento em que eu precisar, a minha primeira reação instintiva vai ser repetir aquele comportamento. Porque isso está na minha base emocional, está no meu subconsciente. Ok? Então as redes sociais, né, a minha televisão, que isso inclusive linka com o próximo que a gente vai falar aqui, que é a contemplação, aquilo que eu contemplo, inclusive a Bíblia fala, né? Pela contemplação sereis transformados. Aquilo que você contempla, aquilo que você fica lá olhando, aquilo que você fica olhando vai transformar você. Aquilo que você fica observando, eu só fico vendo filme de terror, mas eu não tenho medo. Aí dá um motoca, né? Dá um pipoco lá fora, a pessoa fala assim, é tiro, Entendeu? Não. Eu assisto essas coisas aqui, mas não tem nada a ver, não. Não acontece nada. Né? Aí o cara assiste Ratinho, assiste Balanço Geral, da Atena, os Caramba 4, só desgraça, né? Se você aperta no teclado lá da televisão, sai até sangue. Aí a pessoa fala assim, eu não entendo, cara, eu tenho medo de sair à noite sozinho. Você não entende. Sério, que você não entende por quê, você não sabe por quê. Mesmo. Tá? Então, assim, é importante você entender que a contemplação vai determinar o seu comportamento. Como você vai se comportar dentro e fora do mercado. Ok?
Beleza? Pessoal, tá curtindo? Dá um like aí pra mim, deixa eu ver. Dá um ok, dá um joinha, dá um bora, segue, escreve alguma coisa. Comenta aí pra mim, por favor. Vamos ver se vocês estão acompanhando aqui. Vamos lá. Boa. Boa. Ótimo. Então vamos lá, então vamos continuar. Temos mais 25 minutos aqui. Trabalho, é óbvio que o meu trabalho, ele vai determinar como eu penso. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Hoje eu moro no Canadá. Estou aqui, ó. Tadã! Hoje eu moro no Canadá, mas eu morei por muito tempo em São Paulo. E meu sonho era trabalhar na Avenida Paulista. Nossa, eu passava pela Avenida Paulista e eu via aquelas pessoas de gravata, terno, né? Aquelas moças bem vestidas, né? E eu falava assim, cara, eu tenho que trabalhar na Paulista. O dia que eu trabalhar na Paulista, eu serei feliz. Eu vou ter chego lá e não sei o que, né? Muito bem. Então, essa era a minha ideia. E eu fui trabalhar na Paulista, né? E eu andava de terno e gravata. E eu falava assim, e tava aquele calor dos infernos, aquela coisa absurda. E eu lá de terno e gravata trabalhando como gerente de tecnologia de um escritório de advogados. Todos os advogados usam o quê? Terno e gravata. E eu estava na Paulista e trabalhava no escritório de advogados. Ou seja, eu era o que tinha que estar mais engravatado de todos os engravatados. Porque além de trabalhar na Paulista, eu ainda trabalhava com advogados. O seu trabalho vai moldar o seu comportamento. Como você se veste, como você anda, o que você fala, o que você come. Tadinho, eu era um Zé Ninguém ali, cara. Zé Ninguém. Mas eu andava de terno e gravata na Avenida Paulista. Então o seu trabalho, ele vai moldar o seu comportamento dentro e fora dele. Dentro e fora dele. Tá? E nós temos aqui também o último item deste slide, que é o quê? A cultura. A sua cultura vai moldar o seu comportamento. A cultura que você está inserida, vai alterar o seu comportamento, vai determinar o seu comportamento. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui, né? Fui trabalhar no México, fui lá trabalhar e o México, né? Eles comem guacamole. E o guacamole é o quê? Abacate salgado, né? Com cebola, salsinha, azeite de palta, certo? Muito bem. Chega um rapaz lá e fala assim, eu não vou comer isso. Aí eles, como assim? Existe outra forma de comer abacate? Eu falei, existe. Eu fui o brasileiro responsável por levar aqueles mexicanos o abacate com açúcar e leite ninho. Agora, vocês acham que eles comeram de boa igual a gente come? Vocês acham que eles encheram o garfinho, a colherzinha para comer aquilo de boas? Teve gente que nem quis provar, falou assim, não, eu não vou provar isso, mas eu não vou pagar, nunca que eu vou comer um negócio desse, é absurdo. 3 pessoas provaram. Uma pessoa falou assim, caramba, e não é que é bom? No que esta pessoa falou assim, caramba, não é que é bom? Todo mundo falou assim, não, você não vai fazer isso. Você não é bom não, você não pode falar que é bom. É um absurdo você falar que é bom. Como você pode falar que isso é bom? A cultura
determinando o comportamento, a cultura determinando o gosto, a cultura determinando o seu modo de pensar. Entende? Se você está inserido num lugar onde eles pensam de tal forma, é muito improvável ou é muito mais difícil que você pense de forma diferente, porque você está inserido. E todo este negocinho que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso daqui, nós chamamos de ambiente. O ambiente molda você. Então, a resposta que você tem aqui, a resposta que eu vou te dar aqui é: por que você pensa como pensa? Por causa do ambiente. Do ambiente em que você foi criado, do ambiente que você se coloca, do ambiente que você quer estar, do ambiente que você adora, do ambiente que você foi criado, do ambiente que você nasceu, do ambiente que você contempla. Ambiente. Você não é a única bolacha do pacote. Você é uma bolacha de todo um pacote. Faz sentido o que eu estou falando para vocês, galera? Vocês estão captando a ideia aqui? Vocês estão captando o que eu estou falando? Tá? Muito bem. Continuando, né? Então, a primeira pergunta, de forma simples, foi respondida. Por que eu penso como penso? Por causa do ambiente em que eu fui criado. As minhas camadas neuronais foram criadas em todos esses itens. Ok? Aí vamos para a segunda pergunta, que eu acho que nós vamos terminar na segunda pergunta. Vocês lembram que eram 5 perguntas? Vocês não lembram disso? Olha aqui, ó. Lembram que eram 5 perguntas? Por que eu penso como penso? Por que eu não consigo tomar as decisões que eu gostaria? Você já entendeu? E aí agora a gente vai, o que eu preciso aprender? Quais são as fases do trader e como trilhar o meu caminho para ser um trader de sucesso? Nós vamos chegar todos aí. Mas talvez hoje nós não vamos terminar isso. Tá? Ok? Então, sigamos aí com a nossa apresentação. Tá? Deixa eu... Pronto. Pessoal, eu tenho um monitor aqui. Eu tenho um monitor aqui. Tem um monitor aqui. Tem um monitor aqui. Ó, tá vendo? É por isso que eu tô olhando assim, cara. Tá longe. Mas da próxima vez, Chartone, eu prometo que eu vou estar lá no estúdio. Né? Eu tenho um estúdio aqui em casa. Vai ficar mais bonitinho, tá bom? Mas é a nossa primeira vez aqui. Ok? Vamos relevar aí nossas dificuldades técnicas. Mas vamos lá. Por que eu não consigo tomar as decisões que eu gostaria de tomar? Tá? Por que eu não consigo tomar as decisões que eu gostaria de tomar? Vamos lá. Agora que vocês já sabem que nós temos uma parte consciente, uma parte subconsciente, tá? Nós vamos agora falar um pouquinho de como que o aprendizado ele acontece dentro do seu cérebro. Chartone, eu não consigo tirar foto, tá? Se você puder tirar e me marcar lá, eu agradeço. Tá? Então, assim, você vai aprender, tá? A primeira vez é sempre trágica, é isso mesmo, Estevam. Você vai aprender as coisas, você vai assimilar as coisas, né? Quando você está crescendo, quando você está se desenvolvendo, quando você está sendo criado, tudo que você aprende, como eu disse, ele é inquestionável. Você não questiona o seu pai, você não questiona a sua mãe, principalmente nos primeiros 6 anos de vida. Nos primeiros 6 anos de vida, você não vai questionar o seu pai, você não vai questionar a sua mãe. Você simplesmente vai aceitar o que eles estão falando. Por quê? Porque você quer ser aceito. Porque você precisa ser aceito. Entende? Você precisa ser aceito. Caramba, você tem 6 anos, 5 anos de vida. Você vai sair sendo revoltado e falar assim, não, eu vou fazer minha própria vida? Você não vai? Obviamente que não.
Você é programado para não fazer isso. Então você aceita. Então se seu pai gosta de rock, é muito provavelmente que você vai ouvir rock. E é muito provavelmente que seu pai vai falar mal de quem goste de, sei lá, samba, ou rap, ou música japonesa. Isto para você é aceito. Não se questiona. E tudo aquilo que não se questiona, ele é um paradigma. E a sua criação, você é formado por conhecimento, que em cima desse conhecimento vai ser posto outra coisa. Ou seja, a base de você são seus paradigmas. A base do eu são seus paradigmas. Ok? A base de quem você é, os seus paradigmas. Com base nisso, em cima disso, você tem um outro negócio, que são o quê? As crenças. As crenças são o quê? São aquelas ocorrências que validam o meu paradigma. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Digamos que meu avô, minha avó, né, são São paulinos. Beleza? Meu pai é São Paulino. Tá bom? Provavelmente você também. E aí eu ouço meu avô e meu pai falando assim, não, gente, por favor, é só um exemplo, tá? Ah, não, porque flamenguista não presta. Ok? Eu ouço, eu cresço ouvindo isso. De repente, estou eu olhando a televisão e eu vejo que a polícia prende uma quadrilha de pessoas e 3 destas pessoas estão com a camiseta do Flamengo. Isso é uma crença que agora eu tenho, que foi colocada em cima do meu paradigma, porque aquilo era inquestionável. Exemplo bem verdadeiro. Aquilo era inquestionável. Mas agora eu tenho uma crença que valida isso, porque eu vi isso. Então eu acredito. Algo me aconteceu que me fez acreditar nisso. Ok? Então agora eu tenho uma crença. Quando eu tenho uma crença que obviamente está embasada num paradigma, eu vou não intencionalmente, mas involuntariamente filtrar as informações do meu mundo, que acontecem ao meu mundo, que validam a minha crença, que estão baseadas nos meus paradigmas. Pessoal, fica comigo aqui, ó, para vocês não perderem o fio da meada. Fica comigo aqui. O que aconteceu? Involuntariamente, eu vou olhar, de repente, vi uma pessoa correndo com uma camiseta do Flamengo, e logo atrás eu vejo uma polícia, eu vou selecionar só aquela informação. Mas, de repente, eu posso ignorar todo o resto do cenário que mostrava o quê? Que na verdade aquela pessoa com a camiseta do Flamengo estava indo socorrer uma outra pessoa e que a polícia viu que alguém precisava de socorro depois daquele cara com a camiseta do Flamengo. Mas não, eu seleciono. Eu crio uma visão onde eu seleciono aquilo, porque é aquilo que está baseado na minha crença, que está embasado no meu paradigma. Entende? Então as informações relevantes, elas são selecionadas por aquilo que eu acredito, que são embasadas naquilo que eu fui ensinado a ser. E pior ainda, eu só vou dar importância àqueles dados que colaboram com a minha visão de crença e paradigma. Ok? Eu não vou entrar em detalhes do porquê que essa pirâmide tem etapas e ela tem espaço entre elas. Mas o que é importante vocês entenderem agora?
Faltam 6 likes para termos Léo na próxima live. Então vamos lá, olha só. Por que é importante nós entendermos isso daqui? Porque quando nós somos criados, isso é involuntário. Paradigma, crença, esses dois níveis são subconscientes, cara. Você nem sabe que está sendo colocado na sua cabeça aquilo ali. Você só consome. Só consome. Porém, quando você quer aprender algo, você começa de cima para baixo. É por isso que é tão difícil de você tomar uma decisão ou agir diferente daquilo que é de baixo para cima. Porque você começa com um dado do tipo, uma informação com qualquer do tipo, caramba, eu tomei stop. Exemplo. Aí você vai para a informação relevante. O mercado ele mudou a direção. Qual que foi a crença? Se a minha crença foi, cara, eu sou um bosta. Desculpa, gente. Eu sou ruim, eu sou mal, eu sou péssimo. Né? Eu sou um lixo. Se essa é a minha crença, que está embasada num paradigma de que a minha criança, que meu pai, a minha mãe, né, falavam isso para mim, como que você acha que vai ser a sua jornada de aprendizagem para mudar de comportamento, para agir diferente no trade? Ou em qualquer ramo da sua vida. No relacionamento, no trade, no casamento, na sociedade, relacionamento com os filhos, criação, igreja, tudo. Como é que você acha que vai ser a sua aprendizagem? E é por isso que às vezes é tão difícil de tomar decisão. Por quê? Porque o ato de tomar a decisão, de aprender e se esforçar e querer mudar, você está indo de cima para baixo. Enquanto que a criação para você foi muito simples, porque ela foi de baixo para cima. Crenças limitantes. Vamos falar sobre isso. Toda crença é limitante. Toda crença ela te limita em acreditar naquilo. Né? Você só acredita naquilo. Toda crença é limitante. Só que o que acontece? Quando a gente diz que é uma crença limitante, na verdade a gente está dizendo o seguinte, justamente o quê? Eu tenho algo em mim que não me deixa aceitar outra coisa. É por isso que a gente está falando desse sistema de crença que está aí, ó, paradigma. Porque cada um desses níveis ele tem um limite. Cada um desses níveis ele tem daqui você não passa, daqui você não passa. Mas às vezes a gente quer que passe, porque a gente quer mudar de vida, porque a gente quer ganhar dinheiro, porque a gente quer ser bem sucedido, porque a gente quer quebrar o ciclo da nossa família, porque a gente quer mostrar para outras pessoas que a gente é capaz, porque às vezes a gente quer mostrar para a gente que a gente é capaz. Então você tem que o quê? Que aprender. E quando nós falamos de aprender, você vai fazer o caminho inverso do que aquilo que é natural para você. Beleza? Por isso que às vezes eu não consigo tomar a decisão que eu gostaria. Porque eu tenho que ir contra todos estes níveis neuronais, todos estes níveis de decisão aí, tá? Que a gente tem. Na próxima live, nós vamos pegar tudo isso e colocar dentro do trade. Nós vamos pegar tudo isso daqui e colocar dentro do trade, tá? Tem bastante coisa aqui para a gente passar, mas nesse momento aqui, para a gente poder abrir para vocês... o Rafa! Oi, Rafa! Que legal, cara! Que bom! Fico muito contente de você estar aqui, tá? Nós vamos passar isso para o trade. Então nós temos aqui, né? Nós temos aqui como é que você pensa durante um trade, né? Racionalidade, aqueles 3 níveis que nós falamos, como é que isso passa durante o trading em si, tá? Depois nós vamos falar como é que você faz para evitar que você tome decisões emocionais. Depois nós vamos falar das 4... o que você precisa aprender para ser um trader profissional. Quais são as fases que um trader profissional passa. Né? E eu vou dar uma pequena
amostra aqui e a gente vai falar sobre as dicas. Mas neste momento, o que eu quero passar para vocês aqui é: me sigam aí na rede social, tá? O Instagram tem bastante conteúdo legal. Particularmente eu acho que tem bastante coisa de qualidade. Por quê? Porque eu opero. Eu não sou igual esses gurus que ficam falando que eles não sabem. Eu opero, eu tô todo dia com vocês, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro. A gente na sala hoje lá, né, na sala que a gente estava operando lá, passando perrengue, sufoco, o negócio estopa 2 vezes, pega de novo. É isso aí, galera. Tamo junto. Tamo junto. Tá bom? E no meu YouTube tem alguns vídeos bem legais, se você quiser acompanhar aí. A minha mentoria está com as vagas abertas agora para o dia 15 de julho, que é a turma 9 do Kintsugi. Já formei mais de 350 traders e eu tive 100% de avaliação como acima do esperado ou muito acima do esperado. Eu tenho a honra enorme de ter o Chartone e a Pri na próxima turma. Agradeço demais essa confiança que vocês estão me dando aí, pelo tempo de vocês. Eu quero fechar aqui dando um beijo no coração de vocês. E na quinta-feira a gente está de volta junto para seguir com esse conteúdo aqui, tá bom? Um abraço, galera, tudo de bom, tá? Valeu!